Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vim falar aqui para vocês um teminha bastante interessante, né? Sobre a realização das cirurgias pelo convênio de saúde, pelo convênio médico, como muitas pessoas dizem. Então, eu vou explicar como que funciona, né? Então, é de forma bem simples, existem algumas etapas que devem ser respeitadas. Hoje em dia a gente tem uma gama enorme de planos, né, de convênios de saúde, essas operadoras que vão fornecer o tratamento, seja ambulatorial, seja em pronto-socorro, seja em cirurgias de emergência, urgência, ou então até mesmo, né, como no meu caso, hoje eu atuo basicamente em cirurgias eletivas. Então são aquelas cirurgias que elas não têm eh, urgência de sua realização que não vai comprometer a saúde do indivíduo a curto prazo, como por exemplo um trauma. O paciente ele passa por um acidente, fratura alguns ossos, ou então tem laceração dos tecidos, ele precisa daquele reparo para ontem, né? Ele não pode ficar naquela condição por muito tempo. Então tem diversas gamas. Então, como que é feita essa solicitação da cirurgia? Primeiro, né, o cirurgião, o profissional, ele deve solicitar alguns exames, porque com esses exames nós teremos laudos, né? Porque a gente vai fazer um pedido de cirurgia. Com esses laudos, a gente vai colocar lá no pedido cirúrgico e encaminhar à operadora. Nisso, terá uma descrição dos procedimentos a serem executados e também os materiais. Esses materiais eles devem estar em conformidade, né? Eles têm que ter selo Anvisa e o procedimento ele tem que estar no rol de procedimentos da ANS para que a operadora de saúde possa cobrir esse procedimento. Então, se no caso for um procedimento novo, um procedimento experimental ou qualquer outra coisa que fuja desse rol de procedimentos da, da ANS, então a operadora ela não terá obrigatoriedade em cobrir a sua realização. Ela só vai cobrir, nesse caso, dentro da justificativa e seu interesse, né, em dar prosseguimento com a cirurgia, mas assim, juridicamente ela não terá obrigatoriedade. E o que fará também a operadora cobrir esse procedimento? O laudo do exame. Então tem que estar tudo bem indicado. Tanto que se for realizar o exame em algum laboratório, utilize um laboratório de confiança, né, para que venha um laudo rico em detalhes, junto com a descrição do procedimento, a descrição da história do paciente, nos exames clínicos que o cirurgião irá fazer no procedimento ou no pedido, né, para a cirurgia. Então, feito isso, existem alguns prazos legais, né? Então, aqui em São Paulo, né, igual Belo Horizonte já difere um pouquinho. Então pode ser que de região para região isso mude um pouco, mas no geral é bem próximo um do outro. Então a partir do momento que o cirurgião ele solicita a cirurgia, eu só peço desculpas pelo barulho, né, que aqui agora eu estou numa região que é próxima da rua, então faz um pouquinho o barulho externo. É, tem um prazo, né, agora, pós-pandemia, tá um prazo aí de 21 dias úteis para a operadora responder sobre a cirurgia. Né? Então ela vai dar o aval se vai autorizar ou não, deferir ou indeferir. Então o processo segue da seguinte forma: o cirurgião ele vai fazer o pedido de cirurgia e ele vai encaminhar esse pedido para o hospital. O hospital em seguida ele vai absorver esse pedido, verificar o que deve ser feito e vai encaminhar a solicitação para o convênio. Então, a partir do momento que essa solicitação ela chega no convênio, aí inicia-se esse prazo. Então, pode ser que demore um pouco mais de 21 dias, porque o hospital tem que captar e tem que encaminhar esse pedido. Então, pode ser que demore, né? 1, 2 dias, pode ser que demore uma semana para o hospital fazer isso. Depende também do movimento de cirurgia que o hospital tem. Né? Às vezes é um serviço um pouco sobrecarregado e tem que aguardar um pouquinho mais. A partir do momento que passam esse prazo, e a operadora ela não dá uma resposta sobre o procedimento, pode ser feito duas coisas: aguardar, né, até que a operadora dê um aval, ou então fazer reclamação na ouvidoria do convênio. E em seguida fazer uma reclamação na ANS. Essa reclamação na ANS ela pode ser feita tanto por site quanto por telefone. Então, como que funciona? Você vai lá, faz uma ligação para o convênio, fala, olha, eu estou aguardando minha cirurgia, né? Fala o que está acontecendo, né? Dê a descrição do que tem ocorrido, se está sentindo dor ou não, se está com alguma limitação ou não, o que aquilo lá está influenciando em sua vida.
até porque isso daí fica arquivado, né? E em seguida, geralmente, faz uma reclamação na ANS utilizando o protocolo dessa primeira reclamação ao convênio. E na ANS também vão ter algumas perguntinhas, vai ter que, né, discriminar o que está ocorrendo. E aí, por lei, né, a ANS vai entrar em contato com o convênio terá 10 dias também para dar um retorno sobre o procedimento, o que deverá ser feito ou não. E com isso, nesse meio tempo, ele pode instaurar junta médica. Se o profissional for um cirurgião e traumatologista bucomaxilo, como eu, ele pode instaurar também uma junta odontológica, porque nós somos profissionais dentistas, né? Nossa especialidade é dentro da odontologia. E a partir daí, o profissional ele poderá ter contato com o auditor para verificar o que vai ser feito ou não, quais as indicações, tentar entrar num consenso junto com a operadora, para a partir daí verificar quais serão os procedimentos a serem autorizados juntos com os materiais e assim partir para a execução, né? Então, ela pode autorizar de primeira, pode ser que não autorize de primeira e já inicie a junta médica, se o profissional. Pode ser que ela autorize de primeira, aí beleza, já agenda a cirurgia, tá tudo certinho. Pode ser que não autorize de primeira, então a operadora ela vai discriminar todos os materiais que não foram autorizados, autorizados e quais procedimentos foram não autorizados. Se o profissional estiver de acordo, der para fazer a cirurgia com o que foi autorizado, ele dá o aval dele e aí a partir do momento tem que aguardar mais um pouquinho para poder agendar a cirurgia. Se ele não tiver autorizado, entra no consenso de junta médica. Aí depois vai ter essa conversa entre profissional e auditor. Se não tiver essa parte da junta médica, o paciente, até mesmo nessa junta médica, ele já pode realizar reclamações no convênio e na ANS, né? Porque é uma pressão a mais para a operadora realizar a autorização desse procedimento. A partir daí, nada foi autorizado, não teve resposta da operadora, não teve nenhum retorno positivo, né, sobre o procedimento a ser executado, aí já entra em algo mais delicado, né? E aí pode entrar até com um processo contra a operadora de saúde, né? Para poder autorizar o procedimento. Aí quem vai autorizar o procedimento será o juiz, né? Eu até hoje não tive um paciente que precisou disso. Olha que eu tenho um giro bom, né? Não é algo estratosférico, mas eu tenho um giro bom de cirurgia. E a gente também pratica a política de boa vizinhança, né? A gente não quer agredir o convênio ou qualquer outra coisa do tipo. A gente quer sempre entrar no consenso de forma amigável. Mas em última instância, né, pode ser necessário, caso o paciente julgue, entrar contra um processo, né, com um processo contra a operadora e sair, né, dessa forma, da forma judicial. Então, dito isso, tem todas essas etapas. Se tiver tudo em conformidade, tudo indicando o procedimento a ser executado, então a cirurgia ela se dará e aí a gente entra mais numa nova etapa, né, dos honorários. Se o profissional ele for da rede credenciada, ele vai receber pelo convênio. Se o profissional não for da rede credenciada, ele pode receber de algumas formas, seja por particular, né? O convênio ele vai cobrir a internação, os materiais, os instrumentais, né? A diária hospitalar e tudo que envolver o procedimento cirúrgico, menos os honorários médicos. Então, ele pode receber diretamente por via particular do paciente. O profissional fala: olha, o convênio vai cobrir tudo, mas o senhor terá de pagar uma quantidade para mim, já que ele não vai me pagar diretamente. E também tem uma modalidade de reembolso, onde o profissional ou ele recebe pelo reembolso do paciente, né? O profissional ele vai emitir um recibo que vai ser enviado ao convênio. Aí o que o convênio reembolsar para ajudar o paciente, né, também diminuir os gastos. Pode ser que ele aceite o valor desse reembolso, ou então algo meio a meio. Uma parte reembolso e outra parte particular para que também o paciente não tenha muitos gastos, né? Ou então, né, se o profissional ele de alguma forma não tiver reembolso, o paciente não tiver condições, ele abrir mão, né, dos honorários para tentar ajudar a situação do paciente, ele pode não receber nada. Aí fica, né, à vontade do profissional. E aqui só voltando um pouquinho na parte judicial, essa
questão judicial da autorização da cirurgia através de um juiz, né, através de um processo, chama-se liminar. Então, é uma cirurgia por liminar. E como que funciona então todas as etapas? Fez o pedido foi aceito, agendou a cirurgia, realizou a cirurgia, o paciente, o profissional vai solicitar, né, as medicações, o paciente teve alta, foi para casa, depois é feito pós-operatório. Não tem muito mistério, a única coisa é, não é algo instantâneo. Isso daí que eu estou falando, ele serve para o profissional de consultório ou clínicas que vai encaminhar um paciente dele para regime hospitalar. Um paciente que ele é admitido via pronto-socorro, via urgência, né, via SAMU, ou então algum outro serviço de urgência no hospital para fazer uma cirurgia de emergência e urgência, essa história muda. Tá? Então aqui é estritamente sobre consultório. Se tiver mais alguma dúvida, né, se tiver algum interesse, algum outro assunto relacionado, me envia mensagem por aqui que eu posso criar outros vídeos, né, para tentar elucidar. Então, o convênio ele ajuda de muitas formas. Né? Alguns vão abranger mais, alguns vão abranger menos. Nós temos também os convênios com coparticipação. Então, o paciente ele faz determinado exame, ele realiza o exame, depois ele tem que contribuir com uma porcentagem do valor do exame para a operadora. Então, vamos supor, se a coparticipação dele for de 20 ou 30%, isso daí vai variar muito com o plano escolhido. Aí ele faz um exame de R$ 1.000, ele vai ter que inteirar, né, para o convênio um valor de R$ 200 ou R$ 300. Isso daí vai variar de plano para plano, né? Lógico que cada convênio terão os seus contratos, que irão estabelecer tudo o que está incluso e o que não está, né? Então, o paciente, se ele tiver na dúvida, ele pode ligar para o convênio, então ele pode verificar o seu contrato para saber o que ele pode fazer ou deixar de fazer. Geralmente, os convênios, eles abrangem, né, a maioria dos procedimentos. Se tiver algum procedimento para uma patologia mais rara, para algum procedimento que não é tão comum, pode ser que aquilo lá não esteja dentro da abrangência. Então, conforme for subindo, né, os planos, vamos supor, um plano mais básico para um plano mais complexo, ou para um plano mais completo, esses procedimentos que eu disse, né, eles começam a ser abrangidos, ou então eles têm cobertura total, não entrando na coparticipação. Aí a gente tem também, né, como eu disse agora, o cobertura total, então o paciente ele realiza todos os exames, tudo que for solicitado, sem ter que pagar a mais por isso, sendo a sua mensalidade no convênio médico, né, já é, contemplando toda essa gama de execução, né, de procedimentos, de exames e tudo que for solicitado pelo profissional. No mais, é basicamente isso. Vocês viram assim, o vídeo até ficou um pouquinho grande, que eu comecei a explicar até mais do que eu iria explicar, né? Eu ia explicar de forma mais simples, mas eu falei um pouquinho de tudo. Se porventura persistiu alguma dúvida, eu faço mais um vídeo aqui para complementar. Qualquer dúvida também, o senhor tem o seu cirurgião, né, sua cirurgiã, para poder fazer a elucidação dos trâmites, como que funciona, como serão os pagamentos ou não, como que será dada, né, toda essa parte da agilização, né, ó, tô suando aqui um pouquinho, hoje tá um pouquinho quente, do procedimento. Não, geralmente não gera encargos ao paciente, a única coisa é, a partir do momento que a cirurgia não foi autorizada, quem consegue fazer esse tipo de reclamação ao convênio e ANS é somente o paciente, porque ele é o beneficiário. Então é ele quem está sendo prejudicado e é ele que tem que solicitar junto à operadora a contemplação, né, de sua vontade e da sua necessidade. O cirurgião, nesse caso, é como se ele fosse um coadjuvante. Ele não tem a autonomia de fazer uma reclamação no convênio, já que ele não está sendo prejudicado, né? E ele não tem vínculos diretos com o convênio para isso. Então, no caso, é basicamente isso, né? Eita, eu tento finalizar o vídeo, mas eu não paro de explicar. Então tá bom, tudo bem explicadinho aqui. Espero que tenham entendido e me aguardem para mais vídeos. Muito obrigado. Tenham um bom dia, né? Dia, noite, tarde, dependendo do horário que estiverem me assistindo. E lógico,
Se estiverem me assistindo hoje, ou então daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, não sei, né, quanto tempo o vídeo estará no ar, essas leis, a abrangência de tudo e a disponibilidade pode ser alterada para mais ou para menos. Então, além de entender o que eu falei aqui no vídeo, é bom estar atualizado, tá? Nem sempre o que eu falo, né, será 100% verdade ou então se manterá para sempre. O tempo ele é capaz de alterar diversas coisas e para isso, vamos supor, assistiu o meu vídeo, procura se atualizar um pouquinho. Já passaram alguns anos que o vídeo foi postado, falou, opa, será que se mantém a mesma coisa? Tira dúvida com o profissional, procura na internet. Na internet é fácil de achar o rol de procedimentos da ANS, né? É fácil de achar as leis que ajudam, né? As leis que vão abraçar o paciente nesse momento, que vão ajudá-lo, que vão orientá-lo, né? Que vão dizer as diretrizes da abrangência de cada procedimento, de cada execução, né? Então, é só isso tudo. A gente está aqui para ajudar e esperamos, né, ser efetivos nisso. Então, no mais, muito, muito obrigado.